Perder ou ter o passaporte roubado é o pesadelo de qualquer viajante, seja antes ou durante a sua viagem internacional. Mas calma, porque você não está sozinho. Neste vídeo eu vou mostrar o que fazer em cada situação para esse imprevisto não estragar a sua viagem. Por isso, fica comigo até o final para descobrir como resolver esse problema de forma rápida e eficiente. Oi, eu sou a Camila e bem-vindos ao Mundo Cabe na Mala. Perder o passaporte ou ter ele furtado é uma situação nada agradável. Por isso, eu trouxe esse vídeo aqui para te ajudar caso isso aconteça com você. No geral, podem acontecer 3 situações. A primeira é você perder o passaporte estando no Brasil. O segundo é você perder o passaporte estando no Brasil com algum visto nesse passaporte, de qualquer país que exija visto. E o terceiro é você perder o passaporte estando fora do Brasil, ou seja, durante uma viagem internacional em algum país. Então me acompanhe aqui porque eu vou te ajudar em como lidar com essa situação caso ela aconteça com você. E no final eu vou falar sobre os cuidados que você precisa ter com o seu passaporte antes, durante e depois da sua viagem internacional. No primeiro caso, você perdeu o seu passaporte ou ele foi furtado e você está aqui no Brasil. Se você perdeu o seu passaporte, a primeira coisa que você vai fazer é entrar no site do gov.br e solicitar um novo. Quando você chegar nessa página aqui que pergunta se você já teve passaporte anterior, você vai escolher a opção tenho, mas foi furtado, extraviado. Pode ser que quando você entrar no site para fazer essa solicitação, a aparência aqui do formulário esteja diferente, mas não tem problema, tá? É só você seguir lá o passo a passo no gov.br para solicitar o passaporte. A mudança visual não influencia em nada, tá bom? Na aba de documentos que tem o campo de passaporte, você vai colocar a opção extraviado. Quando a gente perde o passaporte ou ele foi danificado, destruído por algum motivo, a gente não precisa fazer o boletim de ocorrência. Porém, a gente precisa preencher essa comunicação de ocorrência para apresentar para a Polícia Federal. Se seu passaporte foi furtado, aí primeiro você vai na Polícia Civil, registrar o boletim de ocorrência e esse boletim de ocorrência você vai apresentar na Polícia Federal quando for solicitar o passaporte novo. E também no site, na hora de você preencher lá a solicitação, na parte do passaporte, você vai informar lá que ele foi furtado ou roubado. Agora aqui uma observação muito importante. Se o passaporte que você perdeu estava válido, ele ainda tinha validade de uso, você vai precisar pagar uma taxa adicional no dia que for levar a documentação para solicitar o seu passaporte. Então, agora em 2024, a taxa normal para solicitar o passaporte é de R$ 257,25. Com a perda de um passaporte válido, você também vai pagar a taxa de R$ 257,25, totalizando R$ 514,50. Quando você faz o boletim de ocorrência porque o seu passaporte foi furtado, você não paga essa taxa adicional, mas você precisa apresentar esse boletim lá no momento de entregar os documentos para o passaporte novo. Eu recomendo até você fazer o boletim de ocorrência mesmo que só tenha perdido o passaporte, caso você ache que perdeu o passaporte fora de casa. Assim, não corre o risco de ninguém usar seu passaporte de forma errada. Quando você faz o registro lá do boletim de ocorrência, o seu passaporte é cancelado na mesma hora. Então, antes de você ir lá fazer esse registro, verifica se ele realmente não está escondido em nenhum cantinho aí da sua casa, porque depois não tem como utilizar mais ele. Agora, se o passaporte que você perdeu ou foi roubado já tinha vencido, não tem problema. Na hora de você solicitar um novo, é só você colocar lá no campo do passaporte que o passaporte já tinha vencido. Caso você tenha perdido o passaporte ou ele tenha sido furtado e tinha vistos naquele passaporte, seja dos Estados Unidos, do Canadá, Austrália, México ou algum outro país que você tinha tirado visto e aquele visto estava válido, você também vai fazer esses passos que eu já informei aí para solicitar um novo, porém você também vai entrar em contato com o consulado desse país aí do visto para informar para eles a perda e o roubo do passaporte com o visto. Isso é para sua segurança. Da mesma forma, para ninguém usar o seu passaporte de forma errada, você avisando o consulado aí do país do visto, eles também vão fazer o cancelamento para não dar nenhum problema no seu nome. Você também vai pedir orientação do que fazer a seguir em relação ao visto, mas de qualquer forma, normalmente você vai ter que solicitar um visto novo, ou seja, processo novo, taxa nova, entrevista nova, tudo novo. E nesse processo você vai apresentar o boletim de ocorrência para explicar o porquê que você está fazendo uma solicitação nova de visto, sendo que você já tem um visto válido. Não tem muito o que fazer, infelizmente tem que solicitar um visto novo. Se por acaso o visto já tinha vencido, avisa só por desencargo para verificar aí com eles qual é o procedimento, porque de qualquer forma, quando você for solicitar o novo, você não vai conseguir apresentar o antigo, né, para provar que é uma renovação. Então peça orientação aí para o
consulado do visto que você tinha aí do país para entender com eles se você pode fazer uma renovação normal ou se você vai precisar solicitar um novo visto de qualquer forma. Já no terceiro caso, em que você perde o passaporte ou ele é furtado e você está no meio da sua viagem internacional, a primeira coisa que você vai fazer é procurar uma delegacia local lá da cidade, do país em que você está, para registrar o equivalente do boletim de ocorrência lá naquela cidade. Com esse registro em mãos, você vai procurar a embaixada brasileira mais próxima para fazer lá um pedido do novo passaporte, mostrando para eles esse boletim para explicar o que aconteceu. Nesse caso, você vai ter 3 opções. Se você vai ficar naquela cidade por bastante tempo, ou pelo menos por mais 1 ou 2 semanas, o procedimento é normal. Você vai lá na embaixada com o boletim de ocorrência, né, local, e vai informar para eles que você perdeu ou foi roubado e eles vão emitir um passaporte novo. Lembrando que você, mesmo estando fora do Brasil, a taxa adicional por perda do passaporte também pode ser cobrada. A segunda opção é que, se no seu roteiro de viagem você já vai passar por uma cidade vizinha ou um país vizinho, já vai sair ali daquele local e não tem muito tempo para esperar, você pode pedir um passaporte de urgência. O passaporte de urgência, ele também vale por 10 anos, assim como o passaporte comum, e no caso da solicitação dele também tem uma taxa adicional. Para a solicitação desse passaporte de urgência aqui no Brasil, o valor dele é de R$ 77,17. Aí lá na embaixada no país que você tá, você vai confirmar com eles qual é o valor lá vai ser cobrado. Normalmente é na moeda local. Agora, se no momento em que você perdeu o passaporte ou foi furtado, você já vai retornar para o Brasil e não tem tempo de esperar ou nem quer esperar porque você já vai voltar para o Brasil, você pode solicitar a ARB, que é a autorização de retorno para o Brasil. A ARB, ela substitui o passaporte temporariamente para você poder voltar para o Brasil sem problema nenhum. Essa autorização só vai valer para voos diretos. Então, se o seu voo de retorno ele tem conexão em algum lugar e você vai precisar passar na imigração ali no meio do caminho, não vai valer para você. A emissão da ARB, ela é válida por poucos dias, ela é gratuita, não vai precisar pagar para ter essa autorização, e quando ela é emitida, o seu passaporte, né, que foi perdido, foi roubado, ele é cancelado também automaticamente. Então, claro que aí quando você chegar no Brasil, você vai se organizar para fazer a solicitação de um novo passaporte. E se teve esse acontecimento, que você perdeu o passaporte lá durante a viagem e tinha algum visto nesse passaporte, você vai fazer o mesmo procedimento, entrar em contato com a embaixada ou consulado aí do visto que você tinha do país para verificar qual é o procedimento. Já avisa para eles cancelarem o visto, verificar qual é o procedimento. Provavelmente você vai ter que pedir um novo de qualquer forma. Antes de eu falar sobre os cuidados que você precisa ter com o seu passaporte, vamos falar sobre algumas dúvidas frequentes que eu normalmente recebo. Fui solicitar um novo e não consigo achar o antigo. Já faz muito tempo que eu tirei e eu não consigo achar de jeito nenhum. Eu acho que eu perdi esse passaporte antigo. O que é que eu faço? Como orientação do site do gov.br, se esse passaporte antigo ele já tinha vencido, você não vai precisar fazer nada, não precisa avisar nada. Só na hora do formulário que você vai preencher a nova solicitação, você vai informar lá que você tinha um passaporte vencido. Estou com viagem marcada e acabei de perceber que não encontro meu passaporte, eu devo ter perdido. O que é que eu faço? Solicite um novo, informando a perda lá no formulário. Se ele ainda estava válido, você vai preencher lá a comunicação de ocorrência. Se a viagem vai acontecer em menos de 10 dias, entre em contato com a Polícia Federal e verifica com eles a possibilidade de solicitar o passaporte de urgência. Meu passaporte rasgou, molhou, pegou fogo, estragou a página da foto e a página do visto. O que é que eu faço? Você vai solicitar o passaporte normalmente, informando lá no campo de solicitação que ele foi danificado. E se você tinha um visto nesse passaporte, você vai ter que solicitar um novo. Mudei de casa e perdi o passaporte na mudança. Tinha um visto nesse passaporte. O que é que eu faço? Faço o boletim de ocorrência, solicite um passaporte novo e também solicite um visto novo, sempre apresentando aí o boletim de ocorrência dessa perda. Já fiz o boletim de ocorrência. Em qual site que eu tenho que solicitar um novo? O passaporte novo você vai solicitar no site do gov.br e o visto você vai solicitar no site da embaixada do consulado do país que é o visto, seja Estados Unidos, México, Canadá, que seja. É só entrar no site lá do consulado para solicitar o visto. Precisa mesmo pagar essa taxa adicional? Sim, no caso da perda do passaporte, que você não consegue comprovar ali, mostrar o passaporte antigo, se ele estava válido, você vai precisar pagar sim essa taxa adicional. No caso de roubo, de furto, roubaram seu passaporte e você fez o boletim de ocorrência, você não vai precisar pagar essa taxa. Mesmo o passaporte vencido, eu tenho que pagar a taxa dobrada?
Não, nesse caso, quando você fizer a solicitação lá no site, no campo do passaporte, você vai colocar que o passaporte anterior venceu. Perdi meu passaporte. Nesse caso, o novo vai ter um novo número? Sim, hoje em dia não existe mais renovação de passaporte. Então, sempre que você vai solicitar um passaporte, é uma solicitação nova, não é uma renovação. Então, sempre vai ter um número novo de passaporte. Perdi meu passaporte dentro de casa, mas não sei o número dele para colocar no boletim de ocorrência. O que é que eu faço? Na solicitação lá no site do gov.br para solicitar um novo passaporte, você não é obrigado, não precisa colocar o número do passaporte anterior. Se ele ainda estava válido, quando você fizer o boletim de ocorrência, você avisa que perdeu o passaporte. Se você lembra o ano que você tirou esse passaporte, você informa, você passa as informações que você tem. Se você não tiver, só informa lá no boletim de ocorrência o que você consegue lembrar e apresenta isso na Polícia Federal depois. Achei que tinha perdido o passaporte, fiz o boletim de ocorrência, solicitei o novo e agora que eu tenho o passaporte novo em mãos, encontrei o antigo. Eu consigo utilizar ele ainda? Não, a partir do momento que você faz o boletim de ocorrência, o passaporte é cancelado e quando você faz a solicitação no novo e já tá com o novo na mão, o anterior no sistema ele é invalidado. Então não adianta querer usar o antigo que você não vai conseguir. Agora vamos falar sobre os cuidados que você precisa ter com o seu passaporte. Antes de mais nada, lembre-se que o passaporte ele é um documento oficial do viajante, ou seja, é praticamente a sua identidade, é o que você tem que apresentar fora do Brasil para se identificar em praticamente todos os países. Então, cuida desse passaporte aqui como você cuida da sua vida. Se você é uma pessoa que cuida bem da sua vida, né? Os cuidados que você precisa ter com o passaporte antes de viajar. Providencie uma capinha para o seu passaporte para ele não amassar. Armazene o passaporte em uma pastinha com todos os seus outros documentos importantes. Evite manusear o passaporte quando você estiver comendo ou bebendo. Tenha uma foto do seu passaporte, da página da foto, da página do visto, se você tiver, salva na nuvem. Na última página do passaporte, preencha a lápis os seus dados, as suas informações e as informações de um contato de emergência. Por segurança, eu sugiro que você não coloque seu endereço completo, mas coloca ali os dados, porque se acontecer alguma coisa com você durante a viagem, olhando pelo seu passaporte, consegue entrar em contato aí com algum familiar seu. Guarde o passaporte sempre no mesmo lugar. Cuide do seu passaporte como você cuida da sua vida. Quais são os cuidados que eu preciso ter com o passaporte durante a minha viagem internacional? Você também vai manter ele dentro da capinha para não amassar. Você só vai tirar a capinha na hora de passar na imigração para entregar ali pro agente da imigração. Guarda o passaporte em uma pastinha com os documentos ali da viagem, né? Os comprovantes e outros documentos da viagem, mantém tudo junto. Também evite manusear o passaporte quando você estiver comendo ou bebendo. Também mantenha uma foto do seu passaporte, da página de rosto, da página do visto, se tiver, e lá da última página no seu celular e também na nuvem. Deixe uma foto dessas folhas que eu já falei, foto ou uma cópia impressa com um familiar próximo seu que vai ficar no Brasil. E junto com você na viagem também tem uma cópia impressa aí do seu passaporte. Não guarda o passaporte no cofre do hotel. Apesar de eu particularmente nunca ter tido problema com isso, eu sugiro que é melhor não guardar para evitar qualquer imprevisto. Carregue o seu passaporte sempre na doleira, como se fosse uma dessas daqui que você vai colocar por debaixo da roupa e também não vai ter problema para passear aí na sua viagem. Eu sei que quando se trata de passaporte, a gente fica apreensivo em sair com ele na rua, andar com ele o tempo todo durante a nossa viagem. Mas a gente tem que lembrar que isso é requisito primordial em alguns países, sujeito até a multa se a gente não apresentar o passaporte. O que você pode fazer é manter uma foto do seu passaporte no seu celular o tempo todo e também ter uma cópia impressa aí do passaporte para andar com você e deixar o passaporte guardado dentro da sua mala ou da sua mochila trancada dentro da hospedagem, lá no seu quarto da hospedagem. Caso você precise apresentar o passaporte para alguma autoridade local, você mostra a foto e informa que o passaporte está guardado lá na hospedagem. Você vai avaliar aí qual é a sua situação, vai procurar pesquisar quais são as regras do país que você vai para identificar qual é a regra sobre andar com passaporte. Às vezes a gente não consegue encontrar assim tão fácil, mas analise, verifique, pesquise bastante no seu planejamento como é a segurança do local e aí você vai verificar como você se sente melhor, carregando o passaporte ou deixando o passaporte na sua mala. E só para você saber, a nossa autenticação de documentos aqui no Brasil, ela não é válida no exterior, então não precisa autenticar aí a cópia do seu passaporte, pode levar a cópia simples mesmo. Agora que você já sabe o que fazer quando perder o seu passaporte ou tiver ele furtado e também como cuidar do seu passaporte, me diz aqui nos comentários se você já teve alguma experiência dessa, se você já perdeu o passaporte, se já teve o passaporte roubado, me diz aqui nos comentários como foi a sua experiência, como você conseguiu resolver. E se você ainda ficou com alguma dúvida, né, sobre como proceder aí com a perda ou roubo
roubo ou também sobre os cuidados de passaporte, escreve aqui nos comentários para eu poder responder para você. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o seu like aqui e compartilha esse vídeo para mais pessoas saberem dessa informação. Aproveita para se inscrever aqui no Mundo Cabe na Mala para não perder nenhum dos vídeos que eu posto aqui para te ajudar a realizar o sonho da sua viagem internacional. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!